Queridos amigos, colegas de muitos anos, eu recebi do Amarildo a incumbência de falar sobre a grande ceia. O assunto é vasto e fica difícil colocarmos aqui em 10 minutos, mas vou fazer o possível. Lucas 14, do versículo 15 em diante. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia, e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Senhores, se simplesmente eu falasse esta forma, acabou a parábola, acabou o assunto. E a coisa é simples. Quem não está enquadrado dentro do convite do que Jesus propôs, do que Deus propõe, está fora. Mas o detalhe é que a festa não começa simplesmente ali. A parábola não começa ali. No 14, versículo 1, diz assim: Aconteceu que ao entrar ele, num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Então, Jesus era o motivo principal daquela festa. Começa lá no 14, versículo 1. Quando Jesus entrou na casa, todos começaram a olhar para ele. Ou seja, algo estava para acontecer. Mas, de repente, ele nota que na mesa estava um homem hidrópico, um homem doente, provavelmente barriga d'água. E Jesus então pergunta para os doutores da lei e os fariseus: É lícito curar no sábado? E eles ficaram calados. E ele se dirigiu àquele homem, curou o homem hidrópico e o despediu. Ou seja, aquele homem não estava ali para a festa. Alguma coisa estava acontecendo e provavelmente eles estavam querendo montar algo contra Jesus. Por isso colocaram aquele homem ali. E tanto é que Jesus, ao curá-lo, o despediu e ele foi embora. Mas o que é mais interessante? O mais interessante é que uns dos convidados que ali estavam, ele começou a falar, né? Era sábado, Jesus estava na casa de um dos principais dos fariseus e eles o observavam. No versículo 2, estava ali aquele homem e Jesus o curou. E é interessante que Jesus, ele fazia tudo com autoridade. Por que o homem estava naquele dia, naquela hora, naquele momento? Era uma armadilha para Jesus. Era sábado. Os presentes naquela refeição eram pessoas que gostavam de se exibir, serem exaltados, gostavam de aplausos, elogios. E aí Jesus propõe a parábola dos primeiros assentos. Olha aí. Na realidade, Jesus queria levá-los a refletir, fazer um auto-julgamento de quem era cada um deles.
e Jesus dá um corretivo. Logo de cara, ele dá um corretivo no anfitrião da festa. Quando você for dar uma refeição, não chame pessoas que podem te recompensar no futuro. Todos precisamos esperar a recompensa de Deus. Olha o que está em Lucas 14, versículo 14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Foi uma repreensão. Então, o ambiente ali estava complicado para Jesus. A forma como os convidados o tratavam, eles já estavam com má intenção para com Jesus. E então Jesus agora conta a parábola da grande ceia. O convidado fala, antes de Jesus contar a parábola da grande ceia, o convidado fala da grande parábola que Deus iria dar para os salvos. E que, no entender dele, e também dos demais ali, não eram para todos. A parábola, aliás, a festa que Deus iria dar, a grande festa que Deus iria dar. Então agora Jesus, depois que ele ouviu o anfitrião, ele começa então esta parábola, né? A parábola da grande ceia. E aqui no versículo 15, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Olha só. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Bom, eu vou pular aqui um pouco, porque senão não vai dar para falar o que eu gostaria. Na realidade é assim, chegou no primeiro, falou, olha, eu comprei umas reses, uns bois, eu tenho que ir lá ver e tal. Aí o outro falou assim, olha, na realidade, chegou num momento difícil, porque aliás, o primeiro comprou o campo, né? Aí ele falou, você tem que ir lá ver. Aí o outro comprei uma junta o segundo disse, eu me casei, me escusa, por favor, peça perdão para ele. Aí o terceiro, comprei 5 juntas de bois. Bom, na realidade, o que Jesus estava citando ali, os exemplos, eram simplesmente futilidades que rolavam nessas grandes festas, nessas grandes refeições que os judeus davam. Os fariseus eram somente para se mostrar, para querer se exibir. E agora então, o homem ficou maluco, porque na realidade Jesus conta essa parábola, né? E essas 3 desculpas esfarrapadas. E no versículo 21, Jesus disse assim, contando a parábola, falou, olha, servo, agora você vai, porque na realidade uma grande festa era bem organizada. Então eles enviavam o convite antes e depois ia um servo confirmando no dia do banquete. Porque se sobrasse alimentação, ia ficar muito ruim para o anfitrião. Então agora, o que aconteceu? Ele foi e trouxe essas 3 desculpas. Ah, eu me casei, eu comprei um campo, eu comprei 5 juntas de bois. E agora o servo volta, dizendo que ninguém viria para o grande banquete. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Coisa tremenda, não é? Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus estava dizendo que o Senhor estava oferecendo o melhor que ele tinha. O melhor. E eles recusaram. E aqueles homens que estavam naquela grande refeição, que colocaram o homem hidrópico ali dentro da festa, que para eles mesmos não deveria estar ali, Jesus estava dizendo, aquele homem vai entrar na festa de Deus, o Pai. Mas a grande maioria de vocês, se não se arrependerem, jamais entrarão naquela festa. E eu e você? Estamos preparados para entrarmos naquela festa? Oremos. Obrigado, Senhor, por tudo.
e abençoe todos os amigos, suas famílias, que possamos sentir a tua presença e dar-nos um dia feliz ao teu lado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos um bom dia.